Ministra, eu quero falar um pouco sobre duas das principais plataformas da oposição, quer dizer, do governo ao qual a senhora vai fazer oposição aqui em São Paulo, né? Você tem um pré-candidato ao Senado também, Guilherme Derrite, que foi secretário de Segurança Pública, o mote, né, é pregar uma linha duríssima no combate ao crime organizado e no combate ao crime. São Paulo vive dias muito inseguros, não sei se a senhora já teve oportunidade de mergulhar no dia a dia do estado, em especial da capital, onde está muito difícil andar com celular dentro do carro, não tem mais muito espaço seguro, né? Você sai da portaria de dentro de casa já atenta e um tanto quanto nervosa. E a outra questão é essa ideia, né, de um governo liberal que joga bastante para frente. O principal símbolo desse governo que prioriza negócios foi alvo de uma tragédia ontem. A Sabesp estourou um cano de gás, um negócio assim bárbaro, brutal para uma empresa que tem a expertise que a Sabesp tem, e acabou deixando uma vítima fatal, outras pessoas feridas. Como é que a senhora pretende se contrapor a essas duas linhas, digamos assim? De novo com a verdade, Dani, posso focar nos dois, mas se me permitir, num assunto que me toca muito, que é o primeiro que você colocou. Bom, primeiro, né, de novo, assim, reforçar o quão desastrosa foi a forma de privatização da Sabesp. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não sou a favor de Estado grande, máximo, de estatais ineficientes. Para mim, o Estado não é mínimo nem é máximo, é o Estado necessário para garantir a dignidade das pessoas. Para mim, o que vale é algumas estatais que dão resultado, que precisam ficar na mão do Estado, e o restante, você, de forma racional e equilibrada, garantindo sempre o interesse público, você pode colocar na mão da iniciativa privada. Essas parcerias do público com o privado é o que dá certo, né? Nas grandes potências, e também tem que dar certo no Brasil. O problema é a forma desastrosa como foi feita. E aí, deixando isso de lado só, e eu posso me delongar se você quiser, mas assim, eu acho que o assunto que mais nesse momento, embora o desastre que precisa ser investigado com todo o rigor, né, que aconteceu ontem, que levou à morte, inclusive feridos, eu gostaria de focar rapidamente em relação à segurança pública, que, de novo, é aquela coisa, né, da narrativa. E para isso existe o processo eleitoral, né? Vamos ver com quem está a verdade. A grande realidade é que os números vão mostrar, e a percepção da população não pode ser menosprezada, o quão desastrosa está sendo a gestão, não só do ex-secretário de Segurança Pública, mas do governo do Estado de São Paulo, nesses últimos 3 anos, que se refere ao crime organizado, que se refere à segurança pública. Eu prendi mais, diminuí, eu coloquei tantas pessoas a mais na cadeia. Isso resolveu a vida dos mais pobres, garantiu segurança, isso diminuiu a percepção da população de que está sendo furtada, roubada, violentada. Eu não preciso ir muito longe, eu daria 2 exemplos, né? Um deles é em relação à violência contra a mulher. O discurso de ódio propalado por eles nesses últimos anos está levando a que São Paulo, o Estado de São Paulo, tenha um feminicídio por dia, dá um pouquinho a mais do que isso, mas um feminicídio por dia. Então, é uma política que não é eficiente nesse setor, porque não combate o mal pela raiz, e o mal está neles. São eles que estimulam esse discurso de ódio. Mas para não falar que eu estou com uma pauta sectária de gênero ou só da mulher, que não é só da mulher, é da família brasileira, né? Fiquemos com os números do crime organizado. Eles vão ter que se explicar por que o crime organizado, o PCC, cresceu tanto em São Paulo, internacionalizou. Você vai no Paraguai e na Bolívia, eles estão lá. E eu conheço a realidade porque eu nasci num estado de fronteira. Eu conheço muito bem a realidade do problema da segurança pública no país. As drogas que chegam, os armamentos, o cigarro contrabandeado, a bebida batizada, que a gente chama, né? Isso tudo que vem, ela não causa um problema só para a saúde pública das pessoas. Isso tudo é um dinheiro que vem para fortalecer o crime organizado. E é esse crime organizado que sequestra lá, né, os jovens da periferia para o crime, né, que deixam as nossas mães inseguras, que aumenta a violência, a percepção que a classe média, a sociedade de São Paulo, ela tem em relação ao crime. Então, assim, essa é uma pauta que não tem como eles ganharem, porque eles não fizeram o dever de casa. E aí, se você me permite, porque eu estava lá, né, quem quer realmente resolver o problema de segurança
pública não coloca o interesse eleitoral à frente do interesse das pessoas. Sabe, quem entende de segurança pública, sabe que segurança pública, a partir de um tempo para cá, com essa internalização, essa crime transnacional, né, envolvendo PCC e outros comandos da vida, só se faz com uma ampla coordenação do governo federal. E quando o governo federal, através do presidente Lula, colocou do ministro Lewandowski um projeto que poderia ser alterado, modificado, é para isso que existe o Congresso Nacional, que é a PEC da segurança, dizendo: eu sei que segurança pública é responsabilidade dos estados, está na Constituição, mas eu sei também que agora os crimes ultrapassam as fronteiras dos seus estados, que é preciso uma grande coordenação envolvendo Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Inteligência, etc. A primeira reação dos governadores: não mexam no meu terreno. Não mexam conosco, nós não queremos isso. Como se fosse uma guerra de vaidades. Quem paga o preço é a população brasileira, é a população de São Paulo. Então, e ao invés de uma PEC da segurança que está aí, pode ser que a gente tenha um resultado positivo, aprovam um PL antifacção absolutamente equivocado, que não vai resolver o problema da segurança pública de São Paulo nem do Brasil. Ministra, eu quero voltar a uma resposta pela qual a senhora passou agora há pouco, que é a sua conexão com o agro, e o agro é um player importante, então essa pergunta vai para pré-candidata ao Senado por São Paulo e também uma aliada e ex-ministra de um futuro governo Lula, né? Estamos defendendo, nosso governo federal está defendendo de fato o agronegócio das pressões que vêm de fora, especialmente da Europa, desse tratado Europa-Mercosul, que não começa nunca e a bola está pingando lá do lado do Oceano Atlântico. Como é que a senhora vê esse ponto, essa questão? Sim, bom, foi excelente, Felipe, porque aí me permite falar também de um assunto que é um assunto que eu, assim, conheço, né? Primeiro, começar dizendo assim que o agro evoluiu muito nos últimos tempos, né? Assim, essa coisa do agro mais responsável, na parte ambiental especialmente, né? Mas é um agro que ainda tem uma memória do passado, né, que impede que haja com racionalidade. E aí vem de novo acreditando em certas narrativas equivocadas. Nós tivemos nos últimos anos, e eu estava lá e eu votei isso, fazia parte do CMN, do Conselho Monetário Nacional, políticas, né, e dialogava muito com a Frente Parlamentar do Agro, né? Nós tivemos o maior plano safra dos últimos tempos, o Proagro sempre avançando para garantir ali o seguro, e da mesma forma como a gente protege a agricultura familiar, que é quem verdadeiramente coloca a comida no prato, na mesa do povo brasileiro, pelo menos 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar, que precisa de subsídio mesmo para competir em pé de igualdade. A gente sempre garantiu, como a Europa faz, e não é diferente, né, subsídios, e tem que ser assim, e os gastos tributários mostram isso, para o agronegócio. Nunca tiramos um centavo, primeiro ponto. Segundo ponto, depois de mais de 20 anos, nós conseguimos tirar do papel o acordo Mercosul-União Europeia. Ninguém é mais privilegiado, vai ganhar mais com o acordo dentro do Mercosul do que o Brasil. E dentro do Brasil, o setor, nesse primeiro momento, ainda que num segundo momento a indústria brasileira vai ter um impacto também ainda maior, ninguém vai ser mais beneficiado do que o agronegócio brasileiro, porque abriu-se um mercado que, a nível de populacional e de consumo, está dentro dos nossos parceiros comerciais, tirando, por exemplo, a China, né? E mesmo os Estados Unidos, está a Europa. Exatamente por sermos os que mais vão ser beneficiados, a Europa colocou mecanismos de se proteger. Está no papel dela, como está no nosso papel, através da liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin nesse embate. Ele estava como ministro até pouco tempo da Indústria e Comércio, mas a sua equipe toda, dentro desse embate, sentar na mesa e dizer o seguinte: nós entendemos que vocês precisam de algum tipo de suporte, mas vocês não vão viver sem a carne brasileira. Vocês não conseguem viver sem os produtos brasileiros sem levar a inflação para a Europa. Então, esse diálogo vai acontecer. Então, às vezes, a gente sai do 8 e vai para o 80. Houve agora, recentemente, um corte, né? Tipo assim, um boicote. Aqui, no acordo Mercosul-União Europeia, esses produtos do agro brasileiro não vão entrar no acordo.
eles começam para entrar na mesa de negociação porque estão se protegendo. Quando eles perceberem o impacto desse na vida das pessoas lá, o que eles ganhariam em flexibilizar esse acordo, eu não tenho dúvida que nós avançaremos. Mas de forma, de novo, objetiva, Felipe, se há um governo que foca no agronegócio brasileiro, foi esse Lula 3. Eu estava lá, nós avançamos nessas políticas públicas em todos os setores e conseguimos não só a reforma tributária, que também vai ter um impacto no futuro, mas esse acordo União Europeia-Mercosul, que acho que foi o verdadeiro golaço no que se refere às parcerias, ao aumento dessas parcerias econômicas, comerciais do Brasil com a Europa. Ministra, poderíamos ficar aqui mais meia hora, uma hora, temos muito assunto, mas infelizmente o nosso tempo até acabamos estendendo um pouquinho além do combinado. Agradeço muito a sua presença aqui no TMC 360. Conseguimos falar dos principais assuntos que estão em pauta hoje em dia na política. Acabamos então de conversar com Simone Tebet, pré-candidata ao Senado aqui por São Paulo. Bom trabalho e próximos meses de bastante trabalho, né? Boa sorte, ministra. Um abraço. Obrigada. Desculpa ter me alongado aí nas perguntas. Um bom trabalho para vocês. Foi ótimo, obrigada.